Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Pérolas Espirituais. Esse canal que é sobre despertar espiritual, expansão de consciência, espiritualidade e saúde mental também, com os pés bem firmes no discernimento. Se tu tá chegando agora e é novo nesse canal, não deixe de nos seguir e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que a gente produz toda semana aqui, eu e a Lauren, com muito carinho e dedicação para vocês. Hoje, então, é o meu primeiro vídeo solo, né? E eu vou contar hoje para vocês, então, um pouquinho da minha história, como é que foi o meu despertar espiritual, como é que eu passei por esse processo e algumas coisas que talvez possam te ajudar também, se tu também estiver passando por isso, né? E que temas dentro da psicologia, saúde mental, que me ajudaram também a atravessar esse período de transformação que ainda acontece e que é uma coisa contínua, não é como se eu tivesse passado pelo despertar e pronto, acabou, não, né? A gente está num processo de despertar que ele é contínuo, ou seja, estamos despertando, né? Mais adiante eu vou trazer para vocês também um vídeo que eu quero falar sobre os tipos de despertares diferentes que eu entendo que aconteceram, pelo menos na maneira como eu entendo no meu processo, né? E que talvez possam também auxiliar mais pessoas, né? Que estejam passando por isso e que gostariam de entender. Eu não tenho uma história de ter algum vínculo religioso desde a infância, né? Os meus pais não tinham nenhuma religião, assim, não eram praticantes, né? A minha mãe se considera católica não praticante, e o meu pai nunca teve vínculo com nenhuma religião em si, ele sempre estudou filosofia e temas dentro dessa área, ele participava de grupo de estudo de antroposofia, isso teve influências em mim que hoje eu consigo perceber, né, em que pontos, assim, coisas que eu ouvi, né, desde a infância, mesmo que não fossem coisas que meu pai dissesse diretamente para mim, mas que eu ouvia ele conversando com os amigos, né, com pessoas que participavam desse grupo de estudos que ele fazia, né, assuntos que hoje, né, é como se eu estivesse voltando, né, resgatando esses assuntos dentro não só da minha memória, mas também resgatando um pouco da memória do meu pai nesse sentido. Né? Mas enfim, então, na minha infância, na minha adolescência, eu não tive uma influência de uma religião, né? Não tinha nenhuma prática religiosa, assim, embora a minha avó fosse muito católica, muito rezadeira também, e que, claro, né, não deixa de ser um modelo por eu ver esse comportamento nela, mas em termos de crenças não teve, não era algo que era muito forte, muito marcante para mim, né? Eu acho que de fato eu intencionalmente fui buscar algo assim no sentido de querer entender um pouco melhor, de querer buscar um sentido para a vida, para a existência, enfim, lá pelos 20 e poucos, né? Eu tô com 39 agora, né? Então, lá com 21, 22, eu lembro que eu comecei a questionar algumas coisas e querer entender melhor, né, o sentido e o que eu entendia, né, da vida. E eu me lembro que foi uma época que eu comecei a ter algumas conversas sobre o espiritismo, né? Nesse momento não tinha entrado necessariamente ainda, digamos, a estudar temas da doutrina, mas eu lembro de conversar com algumas pessoas sobre esse assunto e é uma coisa muito interessante o que aconteceu nesse momento, porque a sensação que eu tive foi de que aquilo não era novo para mim. É como se eu já conhecesse aquele assunto, já tivesse em algum momento adquirido aquele conhecimento, sendo que na minha história de vida isso não tinha acontecido, e eu acho que já era um sinal de que estava ativando algum conhecimento que eu realmente já trazia de outras existências, né? Então, uh,
nesse momento foi um pouco isso, assim, eu não cheguei a... Eu cheguei a ir em algumas palestras, assim, porque a minha Dinda é uma pessoa que sempre me influenciou indiretamente, né, em relação ao fato dela ser espírita, dela, né, frequentar e trabalhar em casa espírita, né, e algumas vezes eu fui na palestra porque eu queria conhecer, eu fui junto com ela, mas eu ainda não tinha uma identificação necessariamente com a doutrina, né. O momento que se deu assim, que eu realmente busquei me aprofundar mais, de querer realmente estudar a doutrina e questões vinculadas com a espiritualidade, foi em 2010, quando meu pai faleceu, porque eu estava passando, né, não só por essa perda, mas assim, estava passando por um momento assim de vida bastante conturbado e desafiador, né, e por razão disso também eu quis buscar, né, algo que trouxesse mais um sentido para aquilo que eu estava vivendo, né, e eu queria ter mais contato com algo além, né, foi aí que eu comecei de fato a estudar um pouco mais a doutrina, a frequentar o centro espírita com uma frequência um pouco maior, né, de ir nas palestras e fazer o evangelho no lar, enfim, né, comecei a acrescentar essas práticas, né. E aí, em 2014, eu entrei na psicologia, na faculdade, e comecei também, eu já fazia terapia há bastante tempo nessa época, mas, ou seja, eu já estava no movimento, assim, de busca de autoconhecimento também, né, mas foi quando eu entrei na psicologia de fato que eu comecei a estudar, então, questões, assim, que foram muito importantes e que são muito importantes até hoje na minha caminhada, foi quando eu comecei a entender questões, assim, de a função das emoções, né, entender melhor tanto o meu funcionamento como das pessoas ao meu redor, né? Eu sempre tive esse interesse de entender o funcionamento da mente humana, era um assunto que já me interessava desde antes, porque psicologia não foi a minha primeira graduação, como eu falei no primeiro vídeo, né? Eu já era formada em letras, né? Eu fui revisora de português muito tempo. Mas eu tinha, né, esse desejo tanto de realização pessoal como também de autoconhecimento, de, de uma busca interna também a respeito de assuntos relacionados à psicologia. E por volta ali de 2015 eu comecei a estudar, então, dentro da psicologia, assuntos e abordagens mais relacionadas a questões mais tanto existencialistas, mas principalmente abordagens que trabalhavam com questões de regulação emocional, e que também tinham como parte da sua terapêutica, né, práticas contemplativas de mindfulness, que foi aí que comecei a conhecer um pouco mais sobre Zen budismo, comecei a entender outras filosofias orientais, enfim, né, que aí começaram a me dar uma outra perspectiva e que eu considero que esse momento, e eu vou fazer um outro vídeo, como eu falei antes, né, que eu vou detalhar isso um pouco mais, mas que eu entendo que esse foi o primeiro despertar real, assim, de consciência, né? Ou seja, não era necessariamente um despertar para a minha espiritualidade, mas foi algo que foi ali que eu considero que esse marco na minha vida foi o que trouxe a maior expansão, assim, em relação a como eu entendia o meu funcionamento, o funcionamento das pessoas ao meu redor, enfim, né? Foi esse um momento assim que eu tive, digamos que uma clareza um pouco maior assim da minha consciência, a consciência minha e do outro, né? Comecei mais adiante então a estudar temas dentro da terapia do esquema, ou seja, comecei a entender um pouco mais a função assim como é que a minha infância tinha relação com as coisas que eu vivia no presente, né? Como é que a minha relação com os meus pais influenciaram como eu me relacionava com as outras pessoas, principalmente os relacionamentos amorosos, porque isso sempre foi, digamos assim, um dilema meu, né? Muito das minhas buscas também, né, estavam relacionadas com,
desafios que eu tinha na área amorosa também. Isso era uma coisa que também me fez muitas vezes buscar soluções assim. E porque eu sempre fui, e isso foi uma coisa que eu entendi justo nesse período, né, inicial ali da psicologia, né, que eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Era algo da minha do meu temperamento, né, do meu funcionamento basal. Eu sou uma pessoa muito sensível, né, e ali eu comecei a perceber, então, das dificuldades que eu tinha de separar o que era meu e o que era do outro, porque eu me misturava emocionalmente com as pessoas mais próximas, né? E foi nesse período, assim, que eu comecei a entender um pouco, né, o que mais adiante eu fui entender que não é só uma sensibilidade, porque era sensitiva e ainda não sabia, né? Então foi mais ou menos em 2017, eu acho, que eu encontrei um vídeo, então, pela primeira vez, do Bruno Gimenez, do Luz da Serra, né? E foi com ele que eu escutei pela primeira vez a expressão universalismo. Foi ali que eu entendi, porque até então eu buscava temas dentro da espiritualidade, mas eu não me identificava exatamente com nenhuma religião. Apesar de eu, naquela época, não entender quase nada sobre religião, mas assim, o que eu estava vendo por ali, que era tipo assim, tinha alguma inferência a respeito do catolicismo, talvez da igreja luterana, porque eu me criei, né, eu passei a minha infância e a minha adolescência em Novo Hamburgo, que é uma cidade que que na época tinha a maioria luterana. Hoje em dia eu acho que já não é mais assim, né? Mas tinha bastante, não sei se nem se era a maioria, mas tinha bastante influência luterana naquela época. Então eu tive um pouco contato com isso, né? Depois eu estudei em escola marista, daí tinha mais uma outra perspectiva a respeito da Igreja Católica também, depois o Espiritismo, mas nada que eu realmente me identificasse, né? Então foi assistindo esse vídeo, né? E claro que a partir desse vídeo eu comecei então a buscar entender melhor sobre o que é universalismo, né? Essa perspectiva de uma espiritualidade livre de dogmas, né? Livre de cultos religiosos, enfim, né? Que, né, como vocês vão ver, e provavelmente a gente vai falar ainda várias vezes aqui no canal, que religiosidade, espiritualidade e religião são coisas diferentes, né? Mas então, em 2017, então, eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão do universalismo e também do meu funcionamento, né? Porque ali eu pude, então, entender que aquela sensibilidade que eu sempre tinha tido e que, às vezes, tornava difícil, né? A relação com as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos, o sofrimento era muito intenso em função disso, né, dessa sensibilidade. E ali eu entendi que não era só isso, né, que eu tinha, na verdade, características sensitivas, né, e que isso, então, fazia parte, na verdade, da minha mediunidade, que começou a aflorar naquele momento, né, não foi uma coisa que eu necessariamente busquei, mas que eu comecei a perceber que, opa, eu estou vendo que eu realmente tenho essas características, né, sensitivas. Então, nesse momento, então, eu comecei a ter mais contato com ali técnicas de limpeza energética, comecei a buscar então alguma mais terapias nas áreas holísticas, né? Não como prática minha, né? Como terapeuta, mas como paciente, como cliente, né? Então ali eu comecei a buscar várias terapias dentro da área holística, né? Principalmente constelação familiar, enfim, né? Então ali eu pude conhecer um pouco melhor assim sobre questões relacionadas à espiritualidade. Então eu considero que esse período ali a partir de mais ou menos 2017, que daí de fato eu comecei a estudar questões relacionadas à espiritualidade mesmo, comecei a fazer cursos nessa área mais assim para entender melhor, enfim,
e técnicas que eu podia usar em mim mesma, né? Eu não tinha a intenção nenhuma de utilizar ainda como terapeuta naquele momento, né? Até hoje não uso, né? Mas, enfim, foi ali que eu comecei, que esse período que eu considero que foi, digamos que o meu despertar espiritual, né? Porque foi o momento em que eu despertei para a espiritualidade. Quando eu já estava, né, então nesse processo, já estudava bastante, já fazia cursos, já, né, já estava bastante mergulhada, digamos assim, nos estudos em relação à espiritualidade, mas sem deixar, claro, as questões de saúde mental que me interessavam para trás, eu continuava estudando bastante coisas nesse sentido. Em 2019, então, vem a parte que não tem como falar sobre como foi o meu despertar sem falar sobre essa questão, né? Que foi o momento que eu conheci o meu complemento divino, que popularmente as pessoas chamam de chama gêmea, né? É preciso, eu vou ainda falar mais sobre isso, mas é preciso deixar claro, né, que o percurso, né, de chamas gêmeas não é um percurso romântico, não é um relacionamento que é para ser de Hollywood, em que as coisas são todas, né, essa que é romântico, é bonitinho, é tudo dá certo, tudo são flores, e não é nada disso, não é nada disso. Assim como tem várias pessoas que passam por tipos de despertares diferentes, porque tem pessoas que têm o seu despertar espiritual porque, enfim, né, esse despertar maior, né, em função de um acidente, de uma doença, de uma gravidez não programada, enfim, qualquer coisa que aconteça que tire elas do rumo em que elas estavam seguindo, muito forte, que as leve a buscar um contato maior com a espiritualidade, que em parte foi o que aconteceu quando eu disse, né, que o meu pai faleceu, mas eu percebi que no momento que eu conheci a minha chama gêmea, né, o meu complemento divino, foi um momento que realmente ali eu entendi que eu precisava trabalhar as minhas questões das minhas feridas emocionais, de questões espirituais e principalmente relacionadas a, né, vidas passadas, enfim, né, e trabalhar essas questões, realmente me dedicar a isso, né? E porque eu entendo que realmente a jornada, a jornada de chama gêmea, ela é sobre isso. É sobre a gente tomar, então, uma consciência real sobre quem nós somos de verdade, de onde nós viemos, né, qual é a nossa origem e voltar para essa origem, né, e resgatar de fato quem nós somos de verdade, em essência, né, ou seja, é voltar para as nossas raízes cósmicas, digamos assim, né, é compreender que nós não somos, né, nós não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual, e sim um espírito vivendo uma experiência material, né? E que existem questões que a gente veio trabalhar aqui, a gente tem uma missão aqui a cumprir, né? E eu não poderia deixar de falar sobre esse processo, se eu vou falar, né, do meu despertar, porque de fato foi esse fato, né, e tudo que veio depois, né, tudo que se seguiu depois do momento em que eu conheci, né, essa pessoa, tudo que esse encontro, esse reencontro, né, despertou em mim e me fez olhar, né, para as minhas questões, em função, né, dos espelhamentos, enfim, né, e isso foi uma das coisas mais transformadoras e que eu acho que é ainda é até o momento, né, o que mais pesa em relação às buscas que eu ainda tenho, né? Então, muito do que eu tenho visto mais recentemente a respeito do que eu tenho trabalhado em mim,
tem a ver com a jornada, né? Mas não com o objetivo de me reunir com o meu gêmeo, de ter um relacionamento amoroso com ele, né? Inclusive, nós não estamos juntos e nem nada disso, né? Mas eu entendo que o grande papel que ele teve e ainda tem, mesmo nós não estando juntos, né, é justamente de ser o melhor espelho possível para todas as questões para que eu pudesse enxergar todas as questões que eu preciso trabalhar em mim, né? Bom, esse é o ponto em que eu tô nesse momento, e eu acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo também. Eu espero que vocês, né, pela amizade, continuem aqui com a gente, né, ao decorrer dos próximos vídeos. Então, eu vou me aprofundar em cada tema que eu senti que foi significativo, né, a respeito dessa jornada. Vou entrar mais nessas questões de saúde mental também, questões de tipos de vínculos, tanto a parte espiritual, né, com os tipos de vínculos, quanto também a visão da psicologia disso, né, em relação aos estilos de apego, por exemplo, né, apego aqui que não é o mesmo sentido do apego para o budismo, né, é o sentido de apego da psicologia, né, e mais outras questões que eu acho que vão ser bem interessantes e bem importantes para vocês. Se tu curtiu esse vídeo, eu peço que tu deixe o teu like, o teu comentário, que é muito importante para que a gente possa ir aperfeiçoando também o nosso trabalho aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.